Hoje vamos estudar o Livro dos Médiuns, o capítulo 1, o item número 2. No capítulo há espíritos. Mas antes de começar o nosso estudo, eu quero te pedir que ajude o nosso canal, deixe aí o seu coraçãozinho, deixe aí o seu like, ajude o nosso canal a crescer. Precisamos muito da sua ajuda para espalhar este conhecimento por toda parte. E Allan Kardec começa assim: desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita, primeiro, que sua natureza difere da do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Segundo, que goza de consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Admitido isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que venha a ser feito dela e para onde vai? Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde ficam o céu e o inferno? Dizia-se outrora que o céu era em cima e o inferno era embaixo. Porém, o que são alto e baixo no universo? Uma vez que se conhecem a esfericidade da Terra, o movimento dos astros, movimento que faz que o que está em um dado instante no alto esteja 12 horas depois embaixo, e o infinito do espaço através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. Verdade é que por lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra, mas que vêm a ser essas profundezas desde que a geologia os esquadrinhou? Que ficaram sendo igualmente as esferas concêntricas chamadas céus do fogo, céus das estrelas, desde que verificou que a Terra não é o centro dos mundos, que mesmo o nosso Sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um centro de um turbilhão planetário? A que ficou reduzida a importância da Terra, mergulhada nessa imensidade? Por que justificável privilégio esse quase imperceptível grão de areia, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Ora, se são povoados, também fornecem seus contingentes para o mundo das almas. Porém, ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas, depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que se lhes destinavam, e, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou ao infinito? Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas um mundo invisível, em o qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Haverá nisso alguma impossibilidade? Alguma coisa que repugne a razão? De modo nenhum. Tudo, ao contrário, nos afirma que não pode ser de outra maneira. Mas então, que vem a ser das penas e recompensas futuras, desde que se lhe suprimam os lugares especiais onde se efetivem? Notai que a incredulidade em relação a tais penas e recompensas provam geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis. Dizei, em vez disso, que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte lhes está subordinada ao estado moral, que a reunião das que se votam mútua simpatia e são boas representam para elas uma fonte de ventura, que, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem, e toda a gente compreenderá sem dificuldade. Dizei mais, que as almas não atingem o grau supremo, senão pelos esforços que façam por se melhorarem
E depois de uma série de provas adequadas à sua purificação, que os anjos são almas que galgaram o último degrau da escala, grau que todas podem atingir tendo boa vontade, que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas, e lhes tereis dado à felicidade um fim mais útil e mais atraente do que fazendo-a consistir numa contemplação perpétua, que não passaria de perpétua inutilidade. Dizei finalmente que os demônios são simplesmente as almas dos maus ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição, e isto parecerá mais conforme à justiça e à bondade de Deus do que a doutrina que nos dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. Ainda uma vez, aí tendes o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, podem admitir. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chama espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo. Mais hipotética lhes seria a existência se fossem seres à parte. Se, porém, se admitir que há almas, necessário também será se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir do mesmo modo que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não é negar a existência dos espíritos sem negar a existência das almas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos à análise deste item do Livro dos Médiuns. A alma difere do corpo, pois ao se separar deste, perde as propriedades materiais. A alma possui consciência de si mesma, sendo capaz de experimentar alegria ou sofrimento. A alma é distinta do corpo físico, sendo a essência que pensa, sente e sobrevive à morte física. O corpo é apenas um invólucro temporário. Além do corpo físico, a alma possui um corpo semimaterial chamado perispírito, que mantém a forma humana e permite a interação com o mundo material e espiritual. Tradicionalmente, acredita-se que a alma vá para o céu ou o inferno, porém, ao invés de um céu ou inferno localizados fisicamente, as almas habitam o espaço universal, formando um mundo invisível que coexiste com o nosso. Em vez de lugares específicos, as almas habitam o espaço universal, formando um mundo invisível que nos cerca. As penas e recompensas futuras são determinadas pelo estado moral da alma e suas ações. A felicidade ou desgraça das almas está diretamente relacionada ao seu estado moral. Almas puras e virtuosas experimentam alegria e paz, enquanto almas imperfeitas sofrem devido às suas próprias imperfeições. As almas são responsáveis por sua própria felicidade ou sofrimento, dependendo de suas ações e escolhas. A Terra não é o centro do universo. A pluralidade dos mundos sugere que outros planetas também são habitados e contribuem para o mundo das almas. As almas passam por um processo contínuo de evolução moral e espiritual, enfrentando provas e desafios que promovem sua purificação e crescimento. A doutrina espírita prova que é possível se comunicar com os espíritos através de médiuns, e essas comunicações fornecem provas da existência e sobrevivência da alma. Os espíritos não são seres abstratos, possuem um corpo fluídico, perispírito, que lhes permite interagir com o mundo material. As almas evoluem através de esforços e provas, podendo alcançar graus superiores de purificação. Anjos são almas que atingiram o grau supremo e desempenham missões divinas. Demônios são almas imperfeitas que ainda podem se purificar. Espíritos são as almas dos homens sem o corpo físico. A existência dos espíritos é provada por manifestações espíritas que provam a sobrevivência da alma.
A doutrina espírita busca harmonizar-se com os avanços científicos, rejeitando ideias que não se sustentam diante de um conhecimento moderno. A existência dos espíritos e a comunicação com eles são fundamentais em observações e experiências reais com as manifestações mediúnicas. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, todos os espíritos têm a oportunidade de evoluir e alcançar a perfeição, refletindo a justiça e a bondade de Deus. Anjos são espíritos que atingiram o alto grau de perfeição e desempenham missões divinas, ajudando na execução dos desígnios de Deus. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.